Opa, e aí galera, aqui é o grande mestre Evandro Barbosa e nesse vídeo de hoje eu vou analisar com vocês uma partida que foi jogada pelo terceiro campeão mundial, José Raul Capablanca, dando assim continuidade à nossa playlist Aprendendo Xadrez com os Campeões Mundiais. Então durante essa partida eu quero mostrar aqui para vocês o quanto é possível aprender com o Capablanca, o que eu mais consegui aprender analisando as partidas desse terceiro campeão mundial. Bom, mas antes de começar, se você está curtindo essa playlist, já deixa seu like e deixa nos comentários o que você está achando. E não se esquece de se inscrever no canal e acionar aquele sininho para assim você receber todas as notificações. Bom, então, bora começar aqui. José Raul Capablanca, o terceiro campeão mundial, talvez tenha sido um dos jogadores mais geniais da história do xadrez. Capablanca foi realmente assim um talento natural. Dizem que ele aprendeu xadrez com 4 anos de idade, apenas observando o pai jogar xadrez. E o Capablanca ele tinha um estilo de jogo muito claro. O jogo dele era cristalino. Assim, você analisando as partidas do Capablanca, você consegue entender todas as ideias por trás da partida. Então ele foi um jogador muito posicional e que encarava o xadrez de uma maneira muito lógica. Então, se o Capablanca ele tinha o plano, um plano no meio jogo, um plano para a partida, ele seguia à risca aquele plano. Então, é um jogador que eu gosto bastante, principalmente por causa do estilo de jogo dele. Diferente do segundo campeão mundial, Emanuel Lasker, o Capablanca não se importava tanto com os aspectos psicológicos de uma partida. Ele dizia que quando você vai jogar uma partida de xadrez, você tem que jogar a posição. Você não precisa se preocupar com o seu adversário. Então, isso talvez tenha sido um erro assim do Capablanca. Ele acreditava muito no próprio jogo, na força. Era um jogador muito confiante e talvez por tanto talento, ele possuir tanto talento, ele tenha ficado até um pouco preguiçoso e não tenha trabalhado tanto na evolução do próprio jogo. Mas foi um jogador genial, Capablanca. Bom, então vamos começar aqui. A partida que eu vou analisar com vocês é uma partida que o Capablanca jogou de pretas. Então a partida foi jogada pelo William Winter de brancas contra o José Raul Capablanca. Então foi assim, a partida começou com lance 1 E4, então seguiu E5, cavalo F3, cavalo C6, cavalo C3, cavalo F6. Essa aqui é a abertura dos 4 cavalos. Então seguiu aqui bispo B5, Capablanca faz bispo B4, uma variante bem clássica essa, a variante com bispo B4, as pretas jogam de uma maneira simétrica, então roque, e nesse momento as brancas fazem o lance bispo toma C6, já trocando o bispo pelo cavalo. Aqui talvez fosse melhor jogar com D3 nessa posição. Eu já joguei de brancas algumas vezes a abertura dos 4 cavalos e eu prefiro jogar com D3, assim mantendo mais peças, mantendo aí o par de bispos também. Esse lance, o bispo toma C6, define muito rápido a posição e já cede o par de bispos. Agora o preto tem o par de bispos. É claro que o branco tem uma melhor estrutura de peões, mas as brancas precisam tomar cuidado para a posição não ficar muito aberta e assim o par de bispos começar a jogar. Então veio aqui o lance D3. O Capablanca ele volta o bispo para D6. No caso de tomar esse peão, jogar o lance cavalo por E5, então as pretas podem jogar, por exemplo, bispo por C3 e já recuperar o peão de E4. Ou então jogar, por exemplo, o lance torre E8 primeiro e depois recuperar o peão de E4, jogando bispo C3 e cavalo por E4. Então, aqui jogou D3, as brancas, assim defendendo o peão de E4 e realmente ameaçando ganhar esse peão de E5. Então, por isso que o Capablanca ele volta o bispo para D6 e aqui as brancas fazem bispo G5, cravando o cavalo de F6. Aqui talvez fosse melhor jogar um outro lance ao invés de bispo G5,
Por exemplo, as brancas poderiam tentar preparar um F4, jogando, por exemplo, cavalo D2, cavalo C4 e depois fazendo F4, tentando depois das trocas em F4, tirar o par de bispos das pretas, talvez fosse uma opção melhor, porque como vocês vão ver, depois de bispo G5, H6, bispo H4, o bispo das brancas ele vai acabar ficando fora de jogo nessa posição. Por isso que esse lance não é uma boa ideia. Até um plano um pouco diferente aqui, um plano que vai parecer até estranho, poderia funcionar bem para as brancas, que é jogar com rei H1, cavalo G1 e buscar o F4. Talvez fosse uma ideia também, com uma ideia semelhante a cavalo D2 e cavalo C4. Poder jogar F4 e depois das trocas tirar o par de bispos das pretas. Bom, mas aqui veio o bispo G5, seguiu H6, bispo H4, e aqui o Capablanca ele faz um lance que é o lance C5, um lance um pouco provocativo, porque agora as brancas podem jogar o lance cavalo D5, aproveitando que o cavalo de F6 ele está cravado. E a ideia do C5 é impedir de uma vez por todas a ruptura D4 das brancas. Então, o jogador de brancas aqui, o Winter, ele faz o lance cavalo D5 e o Capablanca ele faz G5. Essa era a ideia das pretas, por isso que ele estava provocando o cavalo D5. Se agora jogar cavalo toma G5, sacrificando o cavalo, então tem cavalo por D5 intermediário, e depois de E por D5, simplesmente pode jogar H por G5, o preto ganha uma peça. Então depois de G5 veio o cavalo por F6, dama por F6 e agora bispo G3. Bom, essa posição eu considero ser a posição mais instrutiva da partida, e é aqui que eu quero explicar um conceito que eu aprendi com o Capablanca e que pode ser muito útil para você nas suas partidas. Quando eu comecei a jogar xadrez, logo me ensinaram um conceito do Capablanca, que era o seguinte, era a regra da simplificação. Então, talvez você também tenha aprendido isso quando começou a treinar xadrez, que quando você ganha material, você deve simplificar a posição. Então, se você ganhou um peão na abertura, no meio jogo, se você trocar todas as suas peças, você vai ter um peão a mais no final. E assim vai ser mais fácil de você ganhar a partida. Então, me ensinaram isso logo que eu comecei a jogar xadrez. Me falaram que era a teoria da simplificação do Capablanca, que você trocando todas as suas peças, você vai ter uma vantagem material e assim vai ganhar a partida. E eu lembro que eu fiquei com esse conceito assim em mente, né? Foi algo muito importante no meu início no xadrez, essa teoria da simplificação do Capablanca, mas hoje eu vejo que essa teoria da simplificação do Capablanca, ela vai além de simplesmente sair trocando todas as peças quando você tem material a mais. E essa posição aqui é uma posição muito instrutiva nesse sentido. O que acontece? Capablanca percebeu nessa posição que o bispo em G3 é uma peça fora de jogo. Ele percebeu que o bispo ele não tem uma casa. As brancas não conseguem jogar com essa peça. E qual foi o plano do Capablanca nessa posição depois do bispo G3? Ele imaginou o seguinte: se trocar todas as peças e sobrar só esse bispo de G3 fora de jogo, vai ser como se o preto tivesse uma peça a mais, porque esse bispo ele não vai jogar. Então aqui o Capablanca ele faz uma sequência de lances muito forte, muito simples, depois que você compreende o plano, que você compreende essa ideia da simplificação, mas é muito forte a ideia. Ele joga bispo G4 e depois de H3, ao invés de manter o bispo, manter o par de bispos, tentar abrir a posição, tentar um ataque na ala do rei, ele simplesmente começa a trocar as peças. Então ele simplifica toda a posição, levando assim para uma posição onde esse bispo não vai jogar nunca mais. Para o bispo das brancas voltar para o jogo, o branco ele precisa fazer, por exemplo, rei G2, bispo H2, bispo G1, sacrificar o peão de F3, jogar F4
Então jogar F3 e só assim que esse bispo ele vai voltar para o jogo. Então assim, na melhor das hipóteses, para o bispo das brancas voltar a jogar, o branco já vai ter que sacrificar um peão, já vai ter que ficar com um peão a menos. Então é uma ideia muito sutil essa do Capablanca. Então essa teoria da simplificação foi o que eu mais consegui aprender assim com o Capablanca. É muito claro o jogo dele, fica fácil de entender os planos, as ideias. Então essa ideia da simplificação é algo que pode ajudar muito durante uma partida. Você pode, se você está começando a treinar, você pode usar essa ideia que eu falei no começo. Se você tem material a mais, você sai simplificando. Mas se você já estiver aprofundando mais na teoria do jogo, você pode usar essas ideias como na partida. Essa partida Winter Capablanca, que eu acho uma partida muito instrutiva. Bom, mas aqui, continuando, depois de F6, as pretas ficam restringindo esse bispo de G3. Isso aqui é muito interessante, que essa posição, tem muitos jogadores que quando analisam pela primeira vez, já pensam no lance F5, para jogar assim um F4, tentar de repente até ganhar o bispo. Mas F5 é um lance que começa a dar vida para o bispo. Depois de E por F5, torre por F5, agora o bispo ele tá jogando, tá atacando o peão de E5. As brancas podem, por exemplo, dobrar as torres na coluna E e começar a atacar esse peão. E a ideia do Capablanca com a simplificação não é essa. A ideia do Capablanca depois de F6 é restringir a atividade do bispo. Ficar com um bispo a mais na ala da dama. Bom, então aqui seguiu com rei G2 e o Capablanca ele começa a jogar na ala da dama. E aqui vem um conceito que é o seguinte: quando o seu adversário ele tem uma peça fora de jogo em uma ala, você deve jogar na ala oposta de onde está essa peça. Então o bispo que está fora de jogo ele está na ala do rei, as pretas vão começar a jogar na ala da dama. E assim as pretas vão ter vantagem porque vão ter uma peça a mais na ala da dama. Então jogou A5, o preto ele quer abrir linhas na ala da dama, ele quer fazer alguma ruptura para abrir colunas, abrir diagonais. Então seguiu aqui rei F7, torre H1, rei E6. Primeiro centralizar o rei, que é muito importante nos finais. H4. E aqui o Capablanca faz torre de FB8, ignorando a abertura da coluna H e preparando assim a abertura de linhas com o lance B5. Então seguiu aqui H por G5, H toma G5, B3 e agora C6 com a ideia de poder fazer B5 e começar a abrir a posição na ala da dama. Aqui no caso de B5 direto, esse lance seria um erro, porque depois de AB5, torre por B5, torre A4, é muito difícil do preto conseguir abrir a posição, abrir linhas na ala da dama. Então por isso que o Capablanca ele vai com calma, ele prepara o B5, ele faz primeiro o C6 para só então fazer essa ruptura. Então aqui seguiu torre A2, B5, torre de H para A1. E aqui o momento decisivo da partida. Se você quiser parar por um momento o vídeo, pensar no que jogar aqui de pretas para abrir a posição, é um momento muito importante. Então aqui o Capablanca ele faz o lance C4, ruptura decisiva, abrindo linhas na ala da dama. E agora o bispo ele vai começar a jogar, o bispo de D6. E enquanto isso, o bispo aqui do Inter fica simplesmente observando a partida. Esse bispo ele não faz nada e ele vai continuar assim até o final do jogo. Então seguiu aqui A tomar B5, C tomar B3. No caso de jogar com D tomar C4, então B tomar C4, B tomar C4, torre B4. As pretas recuperam o material, já vai recuperar o peão. E o bispo ele começou a jogar. Então aqui jogou A tomar B5, C por B3, C tomar B3. No caso de torre por A5, então torre por A5 tem B2 e não consegue parar a promoção. Então jogou aqui C por B3, torre tomar B5, torre A4, torre por B3, D4. O branco ainda tenta colocar o bispo para jogar fazendo D4, porque se agora joga aí por D4 dá para trocar os bispos, mas o Capablanca ele ignora o D4, ele joga aqui torre B5
Então seguiu torre C4. Se tomar aqui em E5, é claro que o Capablanca ele vai tomar de peão. Não vai trocar esses bispos, vai manter o bispo ali de G3 fora de jogo. Então jogou torre C4, torre B4, torre por C6. E aqui depois de torre por D4, as brancas abandonaram nessa posição, porque o preto simplesmente tem um peão e uma peça a mais. O bispo das brancas não joga de maneira alguma. Então o plano das pretas é bem simples, o preto ele vai disparar o peão de A e o branco não tem como defender essa posição. Então essa partida aqui eu acho sensacional, assim, a maneira como o Capablanca ganhou, assim, tanta simplicidade assim na partida. Ele conseguiu perceber, o momento decisivo é aquele em que ele consegue perceber que o bispo de G3 está fora de jogo, então ele busca as simplificações e o bispo ele continua fora de jogo durante toda a partida. Então eu acredito que você possa usar também isso nas suas partidas. Esse é o conceito mais importante que eu consegui aprender com o Capablanca. Nessas posições simples, ele é um jogador muito forte mesmo. Então se você gosta também de jogar nesse estilo mais posicional, eu acho que dá para aprender muito com as partidas do Capablanca, beleza? Bom, então é isso que eu queria te mostrar nesse vídeo de hoje. Deixa nos comentários o que você achou aí do terceiro campeão mundial, José Raul Capablanca. E no próximo vídeo eu vou analisar uma partida do nosso quarto campeão mundial, Alexander Alekhine. Bom, então vamos encerrar por aqui e até o próximo.